livro de Números. Números capítulo 21. Do versículo 4 em diante, diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Podeis tomar assento. Sempre que nós falamos em arrependimento, e arrependimento requer uma mudança de olhar, uma mudança de pensamento, uma mudança de rumo para tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Então, quando nós falamos em arrependimento, nos arrepender, requer uma grande mudança. Uma mudança de olhar, uma mudança no caminho que estávamos caminhando e olhar para o lugar correto. O povo de Israel, ele se levanta contra Deus, contra tudo que Deus estava dando a eles naquele caminho, no deserto. E mesmo o maná, que era um milagre, eles dizem que é um pão vil, era algo que não tinha serventia alguma. E eles começam então a murmurar contra Deus, contra Moisés, e a ira de Deus vem sobre esse povo, e começa então a vir ali no deserto muitas serpentes, e essas serpentes começam a picar o povo, e diz a palavra que muito do povo veio morrer. Imagina o desespero do povo, procurando algo milagroso para livrá-los da morte. Procurando algo que livrasse eles daquelas picadas, livrasse eles daquele mal da morte, o antídoto que pudesse resolver aquela picada, que ao ser picado, mas que eles tomassem algum remédio, ou praticassem algum ato, alguma coisa, e parasse. Não encontrando uma solução, eles vão buscar aquilo que é possível, vão falar para Moisés: Olha, Moisés, peça a Deus que pare com isso. Ore a Deus, porque quando você ora, Deus te ouve. Ele não nos ouve, mas Ele te ouve. E eles vão pedir uma solução para Moisés. E Moisés, então, ele vai falar com Deus. Ele vai pedir a Deus um direcionamento. No versículo 8 ele traz e diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que tem sido picado, que olhar para ela. Todo aquele que for picado, mas olhar para aquela serpente que foi levantada no deserto, não morrerá, viverá. Quando Moisés dá esta palavra, nós temos que voltar à história para poder viver a história. Eles talvez
dizem para Moisés: você está brincando que simplesmente olhar para essa serpente que você levantou no deserto, simplesmente olhar para essa serpente de bronze, não fazer nada, simplesmente olhar para ela e nós seremos curados? Talvez eles podiam pensar: nós já fizemos tantas coisas, já houve tanta reza, já houve tanto chá, tanto remédio, tanto curandeiro aqui entre nós e não resolveu. Agora você vem com essa solução, simplesmente olhar para essa serpente. Se você estivesse lá, você acreditaria em Moisés? Moisés chegasse e falasse: olha, é apenas olhar para a serpente. Você crê na salvação, na solução que Deus deu para hoje? É a mesma solução. Sempre quando nós lemos a Bíblia é Cristo-centro. Desde Gênesis até Apocalipse, ela revela Cristo, ela mostra Cristo. E essa serpente que trouxe a solução, que o povo olhasse para ela e não iria morrer mais, ela traz um significado para Cristo. Apóstolo João nos escreve, João capítulo 3, versículo 14, de número 14, diz assim a palavra: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando com um homem, Nicodemos, e Jesus fala exatamente: olha, sabe aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto? Importa que o Filho do Homem, ele também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passado milhares de anos, as pessoas estão com as mesmas dúvidas. Mas será que olhar para Jesus, será que Jesus é a solução para as nossas situações? Não, eu não acredito. Porque é necessário fazer tantas coisas. As religiões pedem tantas coisas. Por que o cristianismo só pede para você crer em Jesus? Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que muitas pessoas, eles acham que não, eles deveriam fazer algo, eles deveriam se dilacerar, eles deveriam fazer muitos sacrifícios. Por isso que muitas vezes não entendem que o olhar para Jesus vai mudar toda e qualquer situação. O povo estava no deserto, as serpentes picavam, morriam. E quando eles vão procurar Moisés, é porque eles já tinham tentado muitas coisas. Muitas coisas. Muitas pessoas já tinham morrido. E Moisés vem com algo muito simples. Levanta a serpente e diz: todo aquele que for picado, olhar, vai viver. Em nossas veias corre o veneno do pecado. E há somente uma solução. Mas essa solução que Deus nos apresenta, muitas vezes é uma ofensa para a nossa inteligência. Como olhar para Jesus? Como receber Jesus em minha vida? É por isso que ainda hoje nós vemos, mesmo no meio cristão, muito ativismo. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos ir para não sei aonde, preciso fazer mais não sei o quê. Meio de salvar-se, ainda estão fazendo. Mas como lá no deserto, bastava olhar para a serpente. E Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como eu vou ter vida eterna? Eu preciso pagar um alto preço. Não, todo o preço já foi pago. Tudo aquilo que nós estávamos devendo, tudo aquilo que nós precisávamos pagar, Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou por nós. E nós temos que parar de olhar para atividades, para ativismos, para tantos sacrifícios que muitas vezes nós pensamos que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa história, muda a nossa vida, é olhar para Jesus. Ele é o único, é a única solução. Por mais que eu desse toda a minha vida, desse todos os meus bens, eu por mim mesmo não consigo a salvação. Só em Jesus. Quando Moisés levanta lá no deserto a serpente, e aqueles que começaram a olhar para a serpente não morriam mais. E nós hoje, o mesmo pecado, desobediência, murmuração, tem feito muitos perderem a sua salvação, perderem a sua vida, a vida eterna. Mas nós ainda não entendemos que Deus, Ele já colocou para nós dois caminhos. Só há dois caminhos. Não há vários caminhos, como se prega, como se ensina algumas religiosidades. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só existem dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. E Deus fala ao seu povo: escolha, pois, a vida. Se nós estamos caminhando para um caminho que nós achamos que atividades, que aquilo que nós fazemos vai nos fazer melhor, vai nos fazer mais santos, nós estamos ignorando o sacrifício de Cristo. Precisamos voltar a Cristo. Só há dois caminhos: caminho de vida ou caminho de morte. Se os nossos olhos estiverem fixos em nosso próprio caminho, ou naquele caminho que o mundo tem nos apresentado, o final é morte, o final é dor, é tristeza, o final é destruição. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você e a sua casa, você e a sua descendência, você e a sua família, estão sendo chamados para a salvação. Mudar o caminho, voltar-se para Cristo, olhar para Cristo. Nos dias de hoje, o mundo nos apresenta vários caminhos, várias soluções. Como o povo no deserto, procurou vários caminhos, e vão buscar Moisés. Quando tinha solução para aquilo que eles estavam vivenciando: Moisés, ore por nós, peça a Deus, peça para que Deus, Ele nos direcione. E ali Deus dá o sinal: como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para Ele não perecerá mais, terá vida e vida em abundância. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: 14, versículo 12: há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele são caminhos de morte. O homem muitas vezes imagina que o caminho que ele está indo é um caminho de bênção. É um caminho que ele faz sacrifícios, ele faz muitas coisas que as religiosidades lhe pedem que ele faça, e por ele estar dentro de uma religiosidade, ele acha que fazendo aquilo que as religiosidades lhe pedem, ele está indo para um caminho muito bom. Há muitos caminhos que ao homem parecem, mas o fim dele são caminhos da morte. Só há um caminho para a vida: Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, o Redentor. Ele foi levantado como a serpente. A serpente no deserto era um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, e todo aquele que olhasse para ele, teria vida e vida em abundância. O nosso olhar faz a diferença. Para onde nós estamos olhando? Que caminho nós estamos percorrendo? Será que estamos percorrendo caminhos das religiosidades, que cada dia nos pede mais sacrifícios, mais entregas, e precisa fazer isso para se salvar, precisa fazer mais aquilo outro, e vão colocando peso que eles mesmos não carregam? Ou a salvação em Cristo nos parece fácil demais? Só olhar para Jesus, só receber Ele como nosso Senhor, só crer. Se crer e for batizado, se crer e confessar, sereis salvos. Isso é simples demais. Por isso acredito que quando Moisés, ele traz a solução, aquele povo talvez não acreditou. Era simples demais. Por que nós mesmos não fizemos isso? Por que nós mesmos não tivemos essa ideia? E olha que eles eram cheios de deuses, saíram do Egito, acreditando em milhares de deuses. Poderiam ter feito mais um Deus, o Deus serpente. Se nós soubéssemos, tivéssemos nos lembrado disso, teríamos nos levantado mais um Deus. Não precisaríamos pedir para Moisés. Acredito que quando Moisés deu a solução, muitos, não acredito, eu duvido, não creio que é fazer isso que vai nos salvar. Como passado milhares de anos, muitas pessoas, ainda hoje, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, eles dizem: será? Será que é só isso? É simples demais. Eu não preciso pagar nada. Eu não preciso me dilacerar. Eu não preciso fazer nada. Ele já fez tudo por mim? Sim, Cristo já fez tudo por você. Basta crer, basta confiar. Na área financeira, muitas vezes, passado milhares de anos, as pessoas ainda duvidam. Quando você diz assim: o dízimo é uma aliança com Deus. E quando você faz essa aliança com Deus, a palavra diz que Ele repreenderá o devorador. E algumas pessoas se perguntam: mas ser dizimista, que vantagem tem? Se ele repreender o devorador, já é uma vantagem enorme. Imagina se essa nuvem de gafanhoto entrasse em nosso país. A desgraça que teria feito em nossas lavouras. O mal que teria feito. Eu vinha conversando com a minha esposa à tarde, e ela disse: mas você orou para que viesse vento e levasse para o mar. Foi um vento muito forte, mas a despesa com vento, pode crer, foi muito menor do que se tivesse entrado gafanhotos. Muito menor. Se tivesse entrado os gafanhotos em nossa lavoura, haveria fome, porque até recuperar aquilo que eles destroem, vai anos e anos. Árvores, eles destroem árvores. A Bíblia diz em Joel que quando eles entram, é o jardim do Éden,
E quando eles saem, é um deserto. Joel nos fala sobre os gafanhotos, a praga do gafanhoto, e chama eles de devoradores. 4 tipos de devoradores, que comem até a casca da árvore. Abra, vai estudar Joel, quando fala sobre os devoradores, os gafanhotos, e está relatando ali no mundo espiritual. Então, quando se prega, quando se ensina, seja um dizimista, faça uma aliança com Deus, não é com a igreja, não é com o pastor. Ah, mas o pastor faz isso. Problema do pastor. Você tem uma aliança com Deus. Faça você uma aliança com Deus, porque é uma promessa. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Faça. E o único lugar que Deus diz assim, faça a prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Mas parece que, quando isso, mas isso daí é lá para os antigos. Não, isso é a velha aliança. Isso é lá para os hebreus, para os judeus, isso não é para nós. Não, a Bíblia é Cristo centro. Para mim não há separação. Cristo, Ele é a promessa desde Gênesis para nós. A promessa estava em Jesus Cristo. A tua semente, a semente que viria de Abraão, iria abençoar todas as famílias da terra. Então nós podemos olhar como o povo lá no deserto olhou. Aqueles que creram, viram e receberam vida. Hoje é a mesma coisa. Ore por nós, peça por nós. Jesus já foi levantado. Todas as bênçãos estão em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisa, a palavra do Senhor nos diz que foi liberada em Cristo Jesus. A bênção que você precisa já está em Cristo Jesus. Tudo. Basta olhar para Jesus. Basta crer em Jesus. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado para que haja cura. É nele que nós temos a nossa cura. É nele que faz a diferença. Muitas vezes nós não entendemos que há uma diferença. Haverá diferença. Haverá diferença para quê? Para aqueles que creem e fazem uma aliança com o Pai na área financeira. Deus precisa de dinheiro? Não. A igreja precisa de dinheiro? Não. É uma aliança sua com Deus. Quando você faz essa aliança, você está dizendo ao mundo espiritual que quem te abençoou é Deus, quem cuida das tuas finanças é Deus, Ele que te guarda, e crendo na sua palavra, por causa de vós, repreenderei o devorador. E não vamos entendendo as palavras, a bênção de Deus, não vamos entendendo, mas isso era lá no Velho Testamento, a serpente também era no Velho Testamento, mas aponta para Cristo. Toda aliança em Deus, não há devorador, onde Deus está protegendo. Ele forma um escudo. Eu sou o teu galardão e o teu escudo. Eu sou a tua recompensa e a tua proteção. É isso que a palavra, ela vai nos falando. Mas há caminhos. Qual caminho você quer ir? Que caminho? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O fim é caminho de morte. Ainda que pareça um bom caminho, ainda que pareça que nós estamos indo no melhor, mas o final é terrível. Então, Hebreus capítulo 12, capítulo 5, Efésios capítulo 5,
Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 8, do 8 em diante, diz assim, do 6 em diante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas vezes nós perguntamos assim, mas Deus, ainda Ele se ira? Vem a ira de Deus, vem a permissão de Deus. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Eu tenho uma aliança com você. Quando você não tem essa aliança com Deus, você está no mundo solto. E o inimigo, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Ou nós entramos em uma aliança com Deus, buscamos essa aliança com Deus, ou estamos sem proteção. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não ande com os filhos da desobediência. Não ande com os filhos da desobediência. Seja obediente à palavra. Creia na palavra. Olhe para Jesus. Não olhe para a sua própria sabedoria. Não olhe para a sua própria força. Como que nós vamos vencer este ano? Um ano tão difícil. Sabedoria, inteligência, vinda de Deus. Buscar em Deus. Uma aliança com Deus. Não é sabedoria humana. A sabedoria humana não vai conseguir vencer nesses dias. Nós estamos debaixo de principados e potestades. Nós nunca vimos um ataque tão grande contra a família, contra a igreja, contra a nação, como nós estamos vendo esses dias. Os principados e as potestades, eles estão enfurecidos. Eles querem e estão procurando aqueles a quem eles possam tragar, a quem eles possam destruir. Ou nós vamos buscar em Deus uma aliança forte, a nossa casa. O apóstolo Pedro diz, isto é para você, é para o teu filho, é para toda a tua casa. Quando há um intercessor dentro da casa, você guarda toda a família. Quando há um joelho dobrado, quando há uma oração. Ah, mas meu marido não quer, não está vindo, mas seja firme você. Ah, minha esposa não quer nada, seja firme você. Não abra mão. Ah, meus filhos, eles não querem. Continue orando, continue buscando, continue crendo, porque dias difíceis nós estamos vivendo. E esses dias precisamos da proteção de Deus. Na área financeira, creia nessa palavra. Por sua causa, pela sua causa, por causa sua, eu repreendo o devorador. E eu gosto muito dessa palavra. Então vereis a diferença. Algo que eu cobro de Deus é sempre isso. Senhor, a tua palavra diz que nós vamos ver a diferença. Não somos melhores que ninguém, mas estamos te servindo, estamos te buscando. Livra-nos, Senhor, dá ordem ao nosso respeito, guarda a nossa casa, guarda os nossos negócios. Senhor, faça um diferencial, muda, Senhor, as situações, não nos deixe, Senhor, envergonhados. Senhor, cuida da minha casa, cuida, Senhor, da minha família. E quando nós vamos pedindo a Deus, o Senhor vai se levantando ao nosso favor. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para onde nós vamos olhar? O povo tinha que olhar para a serpente.
Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Olhando para Jesus, tendo os olhos em Jesus. Tudo que você possa imaginar, Jesus viveu, Jesus passou, e Ele venceu. Como Ele venceu? Como Ele resistiu? Crendo, não abrindo mão, não negociando com o inimigo, não aceitando as ofertas do inimigo, não caindo nas tentações do inimigo. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que nos perguntar, como vencer nesses dias terríveis? Olhando para Jesus, como Jesus venceu, resistindo o mal, resistindo às ofertas malignas, não abrindo mão da confiança, crendo. E Jesus, hoje Ele está junto com o Pai, assentado, Ele já fez o seu trabalho, tudo aquilo que estava proposto para nós, Ele já fez. Eu não preciso fazer nada para conseguir minha salvação, a não ser olhar para Ele, a não ser crer nele, a não ser receber Ele como meu Salvador, a não ser pedir para que Ele me guarde, Ele me livre, e ouvir o Espírito Santo de Deus, porque todas as vezes que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos direcionando. Órfão não vos deixarei, deixarei o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos direcionando. Olha, não vá por esse caminho, não faça isso, cuidado, volte para trás, o caminho que você está indo é um caminho de morte, não fale essas palavras. O Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias, para que nós sejamos mais do que vencedores, olhando para Jesus. Nos parece simples demais. É por isso que o mundo às vezes não entende, porque é simples. Não precisa sacrifícios, não precisa se dilacerar, não precisa viajar para vários lugares, não precisa viajar. Algumas religiosidades pedem para que pelo menos uma vez na vida você tem que ir a um determinado lugar. Não. Ele vem até você. Ele te buscou. E Ele te salvou. E Ele te libertou. Faça uma aliança com Deus. Para vivermos nesses dias, para vencermos nesses dias, temos que olhar para a cruz. Autor e consumador da fé. Ele nos traz a vitória. Faça uma aliança com Deus. Se a área financeira está difícil, é uma área que o inimigo ataca. Ataca quando não temos uma aliança com Deus. Quando não temos uma proteção na área financeira. E a área financeira é como se fosse a casca da árvore. Quando arranca-se a casca da árvore, todo o resto vai sofrer. Porque é por ali que se alimenta tudo. A área financeira é algo delicado. Muito delicado. Muitos perdem a fé por causa da área financeira. E é aí que precisa ser feito uma aliança com Deus. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, repreenderei o devorador por causa de vós. Creia nessa palavra. Creia que o Senhor, Ele quer te guardar, quer guardar a tua casa. Receba nesta noite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é preciso pagar, não é preciso fazer nada além do que Ele pede, apenas creia, apenas receba. Quem crer
e confessar, será salvo. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Talvez você está precisando de uma salvação, na situação que você esteja vivendo. Fale com Deus nesse momento. Quando o povo não tinha saídas, foi buscar em Moisés. Moisés, ore, fale com Deus. Você tem acesso direto ao Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode entrar ao Santo dos Santos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele rasgou o véu. Você pode adentrar. E a palavra do Senhor em Hebreus nos diz assim: entre com ousadia. Entre com ousadia. Entre com fé. Apresente as suas necessidades. Que área que o inimigo está te atacando? Financeira, emocional. Onde ele estiver atacando, saúde. Entra. A palavra salvação, ela alcança todas as áreas. Não existe uma área na sua vida onde o nosso Senhor Jesus Cristo não possa trabalhar. Se é saúde, clama por saúde nesta noite. Se é libertação, a opressão maligna, você não consegue dormir, está com insônia, peça para que o Senhor repreenda todo o mal, toda a possessão maligna, todo espírito contrário, toda a hoste maligna que tem se levantado, que caia por terra. É no Senhor que está a salvação. É no Senhor Jesus que está a cura. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Jesus falando a Nicodemos, é importante que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. E ele já foi levantado. Você tem o que Nicodemos ainda não tinha. Nós temos o que Nicodemos não conhecia. Entre com essa aliança agora. Fala ao Senhor que está difícil você caminhar sozinho, que você não quer ir pela sua própria mentalidade, pela sua própria sabedoria, mas que você precisa de sabedoria, inteligência vinda do alto, que Ele te direcione como você deve agir. Em dias tão difíceis na área financeira, como agir nesses dias? Peça ao Senhor, fale com o Senhor, peça para que Ele venha te ajudar, peça que Ele venha abrir portas onde não há portas, peça para que o Senhor repreenda o devorador. Se entrou um devorador, repreenda o devorador, faça uma aliança na área financeira. Mas não pense, isso já foi. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer uma aliança com Deus, porque acha que não é necessário? Quantos morreram no deserto, porque não acreditaram que simplesmente olhar para a serpente que estava levantada traria cura? Acharam simplório demais. Vai dizer que se eu fizer uma aliança na área financeira, Deus vai cuidar das minhas finanças. Isso é muito simples demais. Mas o Senhor é o dono da prata e o dono do ouro. Ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Faça uma aliança comigo, e vereis a diferença do que serve e do que não serve. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está com pouca fé? Olhe para Jesus. Sendo homem, venceu obstáculos, venceu perseguições, venceu maldições. Olhe para Jesus.
E Ele te chama. Ele quer uma aliança contigo. Ele quer trazer salvação não só a você, mas à tua casa. Fale com Ele nesse momento. Moisés não teve outra saída a não ser falar com Deus. Se ele fosse olhar pelo lado humano, ele iria levantar outro Deus. Mais um Deus. Podia ser até o Deus da serpente. Mas era o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. Receba vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Toma posse desta palavra. Peça para que o Senhor entre no teu coração. Peça para que o Senhor te ensine o caminho em que deve caminhar. E repreenda todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, como o povo teve que olhar para a serpente no deserto, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. É só em Ti, Senhor. Não há outro caminho. Não há vários caminhos. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Receba, Senhor, a minha vida. Guarda, Senhor, a minha vida. Guarda a minha casa. Amém.